Boa noite, irmãos. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, aqui presente hoje na terceira IPI de São Paulo. É um privilégio estar com você hoje, desfrutando da palavra do Senhor. Hoje de manhã tive a oportunidade de falar com cada um de vocês na escola dominical, foi muito bom aquela mesa. Gente, esse final de semana a gente comeu demais, né? Fala sério. Teve comida no sábado, teve comida na sexta, primeiro lá na casa da Rosane, foi bênção também. Teve comida hoje de manhã, será que vai ter comida hoje à noite? Vai ter comida hoje à noite. Vai ter comida com a cantina dos Adores. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós leremos os versículos 11 até o 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versos 11 ao 22. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Palavras do Senhor. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por estarmos juntos em Tua casa, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos permite viver essa família, que é a família da terceira IPI de São Paulo. Ó Pai, que o Senhor me use, assim como um servo pecador, ó Pai, para transmitir a Tua mensagem, e que hoje o nosso desejo seja que nós não saiamos daqui os mesmos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu durante a semana estava pensando no que falar, e eu tenho um período maior, né, já que eu sou seminarista, então não prego todo domingo. Então a gente tem um período maior para estudar a palavra. E eu tinha certeza que eu iria falar uma palavra aqui com os irmãos e estava elaborando essa palavra, esse sermão. Só que durante a semana o Senhor falou assim: não vai ser esse sermão, será outro. E Ele foi me revelando esse sermão e graças a Deus está pronto. E eu estou aqui para compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu começo dizendo o seguinte: você já foi ofendido no ambiente que você estava por conta da sua cor? Você já sofreu por ter um sotaque diferente dos outros, ou da região que você está? Ou você já se sentiu excluído, sem esperança e até mesmo com vontade de ficar em casa, com medo do que os outros iriam falar de você? Atualmente, em nossa sociedade,
nós enfrentamos uma série de preconceitos. A fonte de pesquisa UOL afirma, segundo o levantamento do Observatório de Discriminação Racial do Futebol, em 2021 foram 64 registros de racismos. Já no ano passado, o número subiu para 90 casos, com aumento de 2020 para 2021 de 40%. Há outro dado de preconceitos contra os nordestinos, um grupo que sofre muito preconceito, principalmente quando vem para São Paulo. Cerca de 10.686 denúncias só no mês de outubro do ano passado, que foi relativo a um crescimento de 874% em comparação a 2021. Então, o que isso significa para nós como igreja, como servos de Deus, como aqueles que querem caminhar seguindo o Evangelho? Nesse texto, Paulo menciona um certo preconceito que havia entre um grupo chamado judeus e um grupo chamado gentios. Os judeus eram privilegiados e os gentios afastados, pessoas que estavam à margem. E detalhe, os gentios estavam conformados com essa realidade, até porque era uma realidade já de muito tempo. Aqui nós estamos falando do Novo Testamento, mas a realidade dos judeus já estava presente no Antigo Testamento, na cultura judaica. Então os gentios estavam, sem preocupação com o que eles estavam sofrendo. Então há uma semelhança com aquilo que vivemos hoje, sim, claro. Por quê? Porque às vezes nós estamos se contentando com aquilo que temos sofrido no trabalho, com aquilo que temos sofrido como igreja, ou até mesmo em qualquer ambiente que nós frequentamos. Por isso eu pergunto a você que está me escutando nessa noite, como nós, como igreja, podemos combater esses preconceitos à luz dos ensinamentos de Paulo, daquilo que Paulo quer nos dizer em sua carta? Então, o tema da mensagem de hoje é o Evangelho como combate ao preconceito. Nós precisamos colocar isso em pauta, que o preconceito está presente e a gente não pode se calar diante desse fato. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar aos irmãos é que sem Cristo não há unidade. O ambiente sem Cristo Jesus não vai haver unidade. Viver o Evangelho é buscar unidade e lutar contra esses preconceitos. Então nós observamos que no verso 11, Paulo afirma que dependemos de uma reconciliação vertical para uma reconciliação horizontal. O que significa isso, Gabriel? Ontem vocês ficaram sabendo disso, horizontal e vertical, por causa do bingo, né? Mas o que quer dizer isso? Nós precisamos de uma reconciliação vertical. Não há unidade sem essa reconciliação com Deus, de Deus para com seus filhos. Se não tem essa reconciliação vertical, logo não vai haver essa reconciliação horizontal, que é a reconciliação que eu tenho com o Alexandro, que é a reconciliação que eu tenho com a Esther, que é o amor, que é a compaixão, que é o cuidado, que é o discipulado, que é o estar junto, estar ombro a ombro, ajudando nas dores, nas dificuldades. Se não há reconciliação vertical, não há reconciliação horizontal. Quando Paulo diz, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, ele faz menção à libertação que Deus operou no passado, que ao lembrar é mera recordação dos fatos. Até porque, se nós olharmos para isso, se os gentios olhar para isso, eles deveriam levá-los ao louvor e obediência a Deus do presente. Eles estavam ali contentes com a situação. Então, se eles tivessem escutado os profetas, escutado os discípulos, com certeza eles lutariam contra o preconceito que eles sofriam dos judeus.
Mas aqui há um contraste importante que eu gostaria de destacar para os irmãos. Para nós identificarmos o propósito da mensagem de Paulo aos gentios, contrapondo a ideia judaica da circuncisão, embora outros povos praticassem a circuncisão, mesmo no Novo Testamento, nós vemos vários relatos, ela se tornou a marca definidora da identificação judaica. Então, aqueles que eram circuncidados, eles tinham a marca do judaísmo, desde que foi designada como sinal físico da aliança abrâmica, que é aquela aliança do Antigo Testamento. Então, expressa a limitação da circuncisão física em contraste com a circuncisão do coração, que é o que Cristo Jesus vinha pregando. Então, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, do verso 9 a 11, ele diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, como aquela ideia judaica, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo na carne. Então se torna mais claro esse contraste que Paulo faz na carta. Então Paulo faz a menção ao preconceito que há quando Cristo não é o centro das nossas escolhas. Os gentios estavam sendo excluídos das alianças que prometiam a salvação de Israel, sem esperança, sem qualquer expectativa até mesmo de receber salvação. Então, da mesma forma que os gentios estavam sem esperança, as pessoas que sofrem preconceitos, além dos prejuízos materiais, meus irmãos, caracterizados pelo baixo desenvolvimento econômico que essas pessoas às vezes têm, por uma falta de ânimo para até mesmo trabalhar, uma falta de ânimo para viver, para se alegrar com os prazeres da vida. Uma das principais consequências do preconceito é a baixa autoestima, responsável principalmente pelo isolamento e dificuldades nas relações sociais. Ou seja, as pessoas perdem a esperança, a alegria de viver, pois estão cercadas por duas coisas: o medo e a insegurança. As pessoas estão cercadas pelo medo e pela insegurança. Então, por isso é importante que você seja um imitador de Jesus. Onde não há Cristo, não há unidade. Não há compaixão e nem pensamentos bons para com o nosso próximo. E aqui eu faço menção, lembrando da parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, 9 a 14, que diz: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola dizendo: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhes digo, Jesus falando, que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O preconceito, ele sempre será uma narrativa de superioridade. Ele sempre vai falar que ele é o melhor, que as pessoas são os piores, que as pessoas estão abaixo dele. Deus nos chama para sermos os menores, assim como o pastor Diego nos orientou. Os diáconos e as diaconisas, eles são o exemplo daquela mensagem de Mateus, que aquele que é o maior no reino dos céus, esse sim será o menor e o que mais serve aqui na terra. Então, nós seremos os menores, e sendo os menores, o outro sempre será o mais importante para nós. Afinal, ele é sempre o nosso próximo.
Você, Alexandro, você é muito melhor do que eu. Você, Ivone, você é muito melhor do que eu. Eu quero servir vocês. Eu quero estar com vocês. Eu quero dar o meu melhor para vocês. Essa é a narrativa de Jesus. A narrativa de Jesus é que, independente de cor, independente da classe social, independente do patamar econômico, independente da sua profissão, Ele te convida. E Ele te convida à mesa, para ceiar junto com Ele. E o alimento é o mesmo. O pão é o mesmo. O vinho é o mesmo. O suco de uva, né? O suco de uva é o mesmo. Meus irmãos, não caia nessa armadilha de ser superior a quem está do seu lado. Mesmo que as coisas estão cooperando para o mal, seja sempre aquele que serve. Porque em Cristo há unidade. E se há unidade, não tem que haver preconceito. Em segundo lugar, em Cristo nós somos unidos para viver em paz. A palavra paz. O que é a palavra paz para quem está na Ucrânia, agora nesse momento? O que é a palavra paz para quem perdeu o ente querido ou está no hospital nesse momento, com esse ente querido passando dificuldade? A palavra paz é uma palavra muito almejada e muito procurada por cada um de nós nos momentos de aflição. Viver o Evangelho é viver unidos e buscar a paz, mesmo quando há diferenças. Todos nós somos diferentes. Mas agora, Paulo ele faz um contraste novamente, dizendo: os gentios que estavam excluídos de fora e longes, agora foram aproximados pela morte sacrificial de Cristo. Representa aqui os gentios aproximados, porque eles têm agora acesso a Deus, sem conversão ao judaísmo. Ou seja, aqueles judeus que estavam com preconceito, agora Cristo está colocando uma barreira, porque não há mais preconceito. Eles não precisam mais se converter ao judaísmo, eles precisam se converter a Cristo Jesus, que os convida para os servi-los. Você que sofre com preconceitos, até mesmo por ser negro, por não ter aquilo que todos têm, por não ter feito faculdade, ou até mesmo por não trabalhar numa empresa que você gostaria, ou de ter uma situação financeira até mesmo, às vezes delicada, Deus tem um convite para você. Ele é a sua paz. Dentre dois povos que andam em preconceitos, assim como andavam gentios e judeus, Ele faz um só no corpo de Cristo. Deus é a nossa paz porque Ele quebra o muro da inimizade, da injustiça, do sofrimento e de todos os preconceitos, de tudo aquilo que está criando barreiras em sua vida. Jesus Cristo não traz apenas paz e reconciliação, Ele é a representação e personificação da paz, como diz o profeta Isaías. Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que é a paz genuína. Busque essa paz diante dos preconceitos. Em Efésios, no capítulo 2, do 16 ao 18, mostra que a paz vertical com Deus, dos que creem, é funcional para a paz horizontal. Então essa paz horizontal não é somente a ausência de hostilidade. O que é hostilidade, Gabriel? Não é a ausência de guerras, de conflitos, de manifestações, mas envolve aceitação mútua e amor verdadeiro. Não é necessário muitas vezes uma manifestação, mas é necessário servos de Deus. É necessário pessoas que vivem a palavra. É necessário pessoas que amam Jesus Cristo. É necessário pessoas que estão dispostas a viver o Evangelho. Essas pessoas lutam contra o preconceito. Por quê? Porque o Evangelho, ele não se adapta à cultura, mas a cultura que tem que se adaptar ao Evangelho. Isso já dizia o reverendo Hernandes Dias Lopes.
O evangelho é muito, muito, muito depois de qualquer cultura e qualquer coisa que acontece aqui. Então, a cultura, ela tem que se adaptar ao evangelho. E não caia nessa, de que o evangelho tem que se adaptar à cultura. Então, por isso, diante dos preconceitos, lembre do amor de Cristo Jesus por você e principalmente pelo seu irmão. Ninguém nasce com preconceito diante da sua cor, origem ou sua cultura. Para ser preconceituoso, a pessoa precisa aprender. E se pode aprender a ser preconceituoso, elas podem ser ensinadas a amar. Se elas aprenderem a ser dessa forma, elas podem ser ensinadas a amar. E quem ensina essas pessoas? Cristo Jesus e os servos de Cristo Jesus. Paulo faz menção também ao reconciliar, que significa levar dois oponentes em conflito em uma relação pacífica. Cristo reconcilia não somente os crentes judeus e gentios em um só corpo, mas ele também reconcilia principalmente com Deus os dois. Então há pessoas que hoje creem no evangelho que eram extremamente preconceituosas. E às vezes acontece na igreja de pessoas serem preconceituosas e terem duas pessoas que são preconceituosas. Só que Deus às vezes transforma essas duas para não serem mais preconceituosas e ainda os une a Ele. Então essas pessoas, elas têm o quê? Uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade, que é o nosso grego, a metanoia, a mudança de mentalidade. Só Cristo que pode mudar a nossa mente, mudar o nosso coração e nos converter a Ele. Somente Cristo Jesus. Então por isso Cristo te convida primeiramente a viver em paz. Viver amando o seu próximo, mesmo às vezes sendo tão diferente de você. Olha a pessoa que está do seu lado agora. Ela não parece nada com você. A não ser que tenha um irmão gêmeo aí. Ela não parece nada com você. Então, os gentios normalmente eram vistos com desprezo e suspeitos mesmo no mundo antigo. Mas agora, através de Cristo, vivem desfrutando da paz e dos privilégios de serem filhos amados de Deus. Portanto, Cristo nos convida a mim e a você, para que nós juntos viva essa vida sem preconceito, mas de paz e união com o nosso próximo. Então olhe para o seu irmão do seu lado e fala assim: eu quero viver com você. Mesmo com as suas diferenças, eu quero viver com você. Então, por último, meus irmãos, em Cristo nós somos edificados juntos. E aqui viver sem preconceito, olha aqui que legal, viver sem preconceito possibilita o crescimento do corpo. Então pessoas que vivem em preconceito, o corpo está limitado, o corpo não avança, as aulas de escola dominical não vão avançar, o culto não vai avançar, as reuniões não vão avançar. Porque você vai olhar para aquela pessoa dando aula e vai começar na sua cabeça lá os preconceitos. Você vai olhar para aquele irmão fazendo alguma atividade na igreja e vai ver preconceito. Então o corpo não vai andar, o corpo vai retroceder. Então nós precisamos lutar contra isso, porque se nós lutarmos contra isso, o corpo é edificado, o corpo cresce, o corpo possibilita a mensagem do evangelho. Quem vai crer numa mensagem falsa? Você pode pregar o evangelho aqui no púlpito, você pode pregar o evangelho na aula, mas se sua vida não comprovar esse evangelho que você está pregando, de nada vale a sua palavra. De nada vale a sua palavra. Então nós precisamos viver sem preconceitos, porque ele possibilita o crescimento do corpo. Então Paulo menciona o fundamento ao qual fomos construídos dentre os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. É interessante que aqui Paulo diz que construímos sobre o alicerce principal, que é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, não há outro alicerce além daquele que é a base das nossas vidas. Isso ele deixa ainda mais claro
que o preconceito é algo que precisa ser combatido, pois Cristo Jesus, que é o nosso fundamento, sempre combateu o preconceito em seu ministério. Em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 3, do 10 ao 19, Paulo afirma: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que Paulo está dizendo aqui? Que aquelas pessoas serão provadas. Então não se preocupe com os preconceituosos dentro ou fora da igreja. Essas pessoas, elas vão ser provadas. Elas vão ser provadas pelaquilo que elas estão fazendo. Então não se preocupe. Lute contra o preconceito. E os preconceituosos você deixa na mão de Deus. Percebemos que Cristo é a pedra angular, a primeira pedra da construção. A pedra que determina, em primeiro lugar, o alicerce de todas as coisas, e a pedra que é colocada depois dessas coisas. Então, Cristo é o quê? O alfa e o ômega. O que significa isso? O começo e o fim. Na igreja, quando você entra, aquele negócio que tem assim, vai de cima, embaixo, em cima da porta, é o alfa e o ômega. Quem já percebeu isso? Os mais antigos sabem, né? Então, isso significa o quê? Que Cristo é o início e o fim. Então, todas as coisas estão debaixo dele, debaixo dos propósitos dele. A cultura que tem que se adaptar ao evangelho, e não o evangelho à cultura, como eu falei. Então, Cristo é o começo e o fim, e a cultura está no meio. Então, o evangelho que tem que se adaptar a qualquer tipo de ocasião que acontece na cultura. Então, o evangelho é poder para a salvação em Cristo Jesus. Uma vida cristã verdadeira, meus irmãos, resulta primeiramente em paz e edificação do meio. Por isso, Paulo descreve a igreja como o corpo de Cristo. No corpo, com todas as nossas diferenças, com aquilo que às vezes nos entristece, com aquilo que às vezes somos afligidos, né? Dentro do corpo, com todas essas coisas, mesmo com tudo isso, nós somos edificados juntos, num só propósito e objetivo, que é o evangelho de Cristo, é que pessoas sejam salvas por meio tanto de mim como de você que está aqui nessa noite. Assim como a presença de Deus nos tempos do Antigo Testamento enchia primeiro o tabernáculo e depois o templo, Deus também agora habita a igreja por seu Espírito. Então Cristo habita em nós e Ele quer que nós sejamos aqueles que sejam frutos para outras pessoas, não maldição. Então pense, meus irmãos, e aqui eu finalizo. A realidade é que os preconceitos, sim, eles existem e são claramente observados em nosso contexto social, no seu trabalho, no lugar que você frequenta, até mesmo no lazer que você for. Eu citei o exemplo aqui de jogos de futebol. Muitas pessoas vão assistir jogos de futebol por lazer e saem entristecidas, porque sofreram preconceitos. Então isso é uma coisa recorrente em nosso contexto social. A questão é, como podemos lidar com isso como imitadores principalmente de Cristo? Viver o evangelho significa buscar a unidade, assim como o apóstolo Paulo buscou entre os gentios e entre os judeus, mesmo enfrentando muitas lutas e até mesmo sofrimentos. Depois, se você quiser ler a carta de Efésios, não foi fácil lutar contra isso, foi complicado, levou tempo, levou muito tempo. Então, não ache que as coisas são tão simples assim como parece.
Ele entendia que era necessário mostrar um Cristo que é contra qualquer forma, principalmente de preconceito. Quando há pessoas que combatem isso, aqueles que sofrem encontram paz. Quando há pessoas que estão debaixo desse propósito, as pessoas que sofrem encontram paz porque olham e veem aquilo que está acontecendo no meio da igreja. Ou seja, a igreja está querendo um cuidado maior com aqueles que sofrem. A igreja está olhando para aqueles que sofrem. E nós precisamos sim olhar para essas pessoas. Então, quando há pessoas que combatem isso, nós encontramos paz. Quando há pessoas que combatem isso, aqueles que sofrem, que estão desamparados, são edificados. E a paz é uma palavra desejada por todos, mas poucos têm a oportunidade de realmente experimentá-la diante de uma série de preconceitos que já enfrentam. Talvez amanhã você vai enfrentar isso. E você procura paz. Então meu convite, meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, para você esta noite é que você seja um portador da mensagem do Evangelho, levando paz às pessoas aflitas e excluídas, proporcionando a oportunidade de renovação, de acolhimento, transformando aqueles que estão distantes em aproximados. Essa é a orientação de Paulo. Aqueles que estão distantes, que sejam aproximados por você, que você não coloque eles mais distantes, mas que eles venham a ser aproximados pelo poder do Evangelho, aproximados de um reino onde não há preconceitos. No reino de Deus não há preconceitos, porque no reino de Deus haverá pessoas muito diferentes de vocês, e talvez haverá aquelas pessoas que você nem imagina, mas o reino de Deus é um reino que não há preconceitos. Então que fique essa mensagem para nós, para que Deus seja sempre a nossa orientação, a palavra seja a nossa orientação, e que o Evangelho que nós pregamos seja um combate ao preconceito na igreja e fora da igreja por nós. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus rico em misericórdia, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos perdoa, Pai. Ó Deus, e que se há alguém aqui, ó Deus, que já cometeu esse preconceito, ó Pai, contra outra pessoa, ó Deus, que possamos ser perdoados nesse momento. Que se essa ferida ainda está, ó Pai, no coração, que haja conforto do Teu Santo Espírito. Ó Pai, e cuida de nós, para que sejamos portadores da mensagem do Evangelho. Portadores, ó Pai, de uma luta contra o preconceito, ó Pai. De um mundo que às vezes aflige outras pessoas pela sua cor, pela sua classe, pela sua, o dinheiro que você tem, pela sua classe econômica, ó Pai, por onde mora. Ó Deus, quebra essas barreiras, ó Pai. Que nós não sejamos portadores dessa mensagem maligna, ó Pai, mas que sejamos portadores do Evangelho, que é poder para salvar vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos.